Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI. Que bom encontrá-lo diante do televisor, do celular, do computador, mais uma vez sintonizado conosco. Está começando mais um programa Luz da Vida, o nosso compromisso semanal, todo o pôr do sol do primeiro dia da semana, dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre a morte. Desde o primeiro domingo desse ano, a nossa proposta no programa Luz da Vida é uma proposta extremamente ambiciosa, longa, demorada, meticulosa, difícil, mas também prazerosa, comentar todos os salmos, os 150 salmos do Saltério, versículo por versículo, tendo como fonte de inspiração os padres da Igreja. No programa anterior, nós começamos a refletir o Salmo 2, versículo 7, mostrando que a importância desse versículo é tremenda, porque ele contém uma frase que o próprio Deus Pai pronunciou no dia do batismo de Jesus nas águas do Jordão por São João Batista. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Vamos colocar novamente aí diante do seu televisor, do seu celular, do seu computador, o versículo 7 do Salmo 2. Vou publicar o decreto do Senhor. Disse-me o Senhor, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Disse-me o Senhor, Deus Pai. E Deus Pai se refere a Deus Filho. Tu és meu filho. Jesus é filho do Pai eterno por natureza, por essência, desde toda a eternidade. Vimos no programa passado que o hoje de Deus, eu hoje te gerei, significa a eternidade. Então, já comentamos Lucas capítulo 3, de 21 a 22, a famosa cena do batismo de Jesus e o Pai pronunciando essa frase depois que o Espírito Santo repousou sobre Jesus em forma de pomba. Mas esse salmo, esse versículo 7, não foi citado apenas por Deus Pai, o que por si já dá uma importância incomparável a esse versículo, porque foi citado literalmente por Deus Pai. Ele vai aparecer também na lavra de São Lucas, o autor dos Atos dos Apóstolos, precisamente no capítulo 13, versículos de 32 a 33. Aí está o texto. Nós vos anunciamos a promessa feita a nossos pais. Deus a tem cumprido diante de nós, seus filhos, suscitando Jesus, como também está escrito no Salmo 2, tu és meu filho, eu hoje te gerei. É a segunda prova de que esse versículo, o Salmo todo, mas esse versículo, é reputado extremissimamente importante para a fé cristã. Atenção, já vão dois fatos, dois acontecimentos. O batismo de Jesus, onde o próprio Pai cita literalmente o versículo 7. E aqui, São Lucas, também o mesmo autor do livro dos Atos dos Apóstolos. Mas tem mais? Esse texto não apareceu apenas em Lucas e nos Atos dos Apóstolos, mas na carta aos Hebreus, logo no seu prólogo. O começo da carta aos Hebreus é um testemunho da divindade de Jesus. E o autor, que não sabemos quem foi, tergiversa-se. Se foi fulano ou beltrano, São Paulo é que não foi. Em todo caso, não é necessário para nós ficar discutindo sobre a autoria da carta aos Hebreus. É palavra de Deus e pronto. Quem a escreveu, escreveu inspirado por Deus e pronto. Saibamos ou não quem foi o autor. Hebreus, capítulo 1, versículos de 1 a 5. Muitas vezes, e de diversos modos outrora falou Deus aos nossos pais pelos profetas. Ultimamente nos falou por seu Filho,
que constituiu o herdeiro universal pelo qual criou todas as coisas. Esplendor da glória de Deus e imagem do seu ser, sustenta o universo com o poder da sua palavra. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, está sentado à direita da majestade no mais alto dos céus, tão superior aos anjos quanto excede o deles, o nome que herdou. Pois a quem dentre os anjos disse Deus alguma vez: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Ou então, eu serei seu pai e ele será meu filho. Aqui nós temos um terceiro testemunho e de peso, o começo da carta aos Hebreus. Em comparação com os anjos, o nome de Jesus excede o deles. Por uma razão simples, ele foi gerado pelo Pai no hoje da eternidade. É Deus com o Pai. Então, já estamos aqui com 3 testemunhos do Novo Testamento, onde aparece explicitamente o Salmo 2, versículo 7. Mas vamos concluir ainda essa série de citações com a mesma carta aos Hebreus, capítulo 5, versículo 5. Tão importante era esse versículo que o autor citou na sua mesma carta 2 vezes. O Salmo de número 2, versículo 7. Com a palavra Hebreus, capítulo 5, versículo 5. Assim também Cristo não se atribuiu a si mesmo a glória de ser pontífice. Esta lhe foi dada por aquele que lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Então, à guisa de conclusão, quantos textos no Novo Testamento são citadas literalmente as palavras pronunciadas por Deus Pai que se encontram no Salmo 2, versículo 7, 4 vezes. Isso nem é por acaso e nem deixa de ter enorme importância. Então, só para concluir, Lucas 3, de 21 a 22, Atos 13, de 32 a 33, Hebreus capítulo 1, de 1 a 5 e Hebreus capítulo 5, versículo 5. Pronto, aqui está a interpretação da igreja primitiva para esse versículo, Salmo 2, versículo 7. Como não podia deixar de ser, nós concluímos esse versículo com as magníficas palavras de Santo Agostinho, comentando esse versículo. Disse-me o Senhor: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Embora pareça a profecia referir-se ao dia do nascimento de Jesus enquanto homem, no entanto, tem sentido divino as palavras eu hoje te gerei, pois hoje significa o presente e na eternidade não há passado, como se algo ainda não existisse, mas apenas no presente, porque aquilo que é eterno existe sempre. Por isso, a autêntica fé católica prega a geração eterna do poder e da sabedoria de Deus, que é o Filho unigênito. Eu acho, como minha cabeça está muito cansada por a forte gripe, que eu já disse a respeito da Trindade, que o hoje de Deus significa a eternidade. Em Deus não existe segundo, e depois o segundo segundo, e o terceiro segundo, e o quarto segundo. Em Deus não existe minuto anterior, minuto posterior. Em Deus não existe primeira hora, segunda hora, terceira hora. Deus não está sujeito ao tempo, Deus é Senhor do tempo. Logo, o hoje de Deus significa toda a eternidade. Cristo Jesus, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado eternamente, não criado da mesma substância do Pai. Eu disse que Santo Agostinho seria a última citação. Vejam como está a minha saúde. Na verdade, ainda tenho grande Orígenes. Do norte da África, vamos ao nordeste da África. Agostinho é em Hipona,
Orígenes é Alexandria, ambos africanos. Orígenes viveu bem antes que Santo Agostinho. Com a palavra, uma das mentes mais brilhantes da igreja primitiva, um honradíssimo padre da igreja. Para Deus, não existe tarde nem manhã. O tempo, se assim se pode dizer, que se estende por toda a duração da sua vida incriada e eterna, é para ele esse hoje, no qual é gerado o Filho, sem que consigamos encontrar o início de sua existência como o início do hoje. Faz sentido? É a fé imutável da igreja? Deus é eterno? Se é eterno, nunca teve princípio, nem terá fim. Se nunca teve princípio, nunca nele existiu antes e depois. Se nunca existiu antes e depois, o hoje dele não pode ser entendido no sentido nosso de hoje. Orígenes, assim, se identifica com toda a tradição cristã católica, com todos os padres e doutores da igreja, reconhece explicitamente a divindade do Filho, reconhece que o Filho é eterno com o Pai e que, ao dizer, hoje eu te gerei, o Pai está professando a divindade do Filho ao dizer, se eu gerei hoje e em mim o hoje não pode ser entendido num conjunto de segundos, de momentos, você é Deus comigo. Você é eterno como eu. Eu gerei você desde toda a eternidade. É claro que foi preciso tempo para que a comunidade cristã, para que a igreja primitiva, entendesse essa afirmação do Salmo 2, versículo 7, no sentido dado por Deus Pai. Mas é Deus Pai quem toma essa iniciativa precisamente nas águas do Rio Jordão. Assim, essa frase é para nós prova contundente da Trindade, é prova contundente de que o Filho é eterno com o Pai, que o Filho foi gerado e não criado. Portanto, a heresia de Ario, ou Ario, o arianismo que nega a divindade do Filho, é aqui rotundamente, explicitamente condenada. Está terminando o nosso primeiro bloco? Não saia daí. No segundo, nós retomaremos o Salmo 2, precisamente já no versículo 8. E com Santo Agostinho, vamos entender esse que também é um versículo profecia acerca de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até logo mais. Daqui a pouco, a gente se vê. Está começando o nosso segundo bloco, nosso encontro semanal, programa Luz da Vida, debruçando-se sobre o comentário com os padres da igreja, versículo por versículo do Salmo 2. No primeiro bloco, nós vimos a interpretação dos padres da igreja sobre o versículo 7. Agora avancemos para o versículo 8. Pede-me, dar-te-ei por herança todas as nações. Tu possuirás os confins do mundo. Quem é que conjuga o verbo pede-me? Deus Pai. A quem ele se dirige? A Deus Filho. Essa é a leitura cristológica que a igreja primitiva fez do Salmo 2, o Salmo sobre o Messias, Senhor do Universo. Salmo que contém um versículo, já vimos, o versículo 7, que foi pronunciado pelo próprio Deus Pai no dia do batismo de Jesus nas águas do Jordão. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Agora, eu quisera citar para você, para causar um pouco de perplexidade, que uma das tentações de nosso Senhor Jesus Cristo, da parte do demônio, ela se parece, a proposta indecente que o demônio fez para Jesus, se parece muito com aquilo que Deus Pai diz no versículo que nós acabamos de ouvir. Vejamos, repitamos, o Salmo 2, versículo 8. Pede-me, te darei por herança todas as nações. Tu possuirás os confins do mundo.
Você poderia dizer quais as palavras do demônio para nosso Senhor Jesus Cristo quando aquele mostrou para Jesus todos os reinos da terra? Pode dizer? Pois eu lhe digo. O demônio mostrou todos os reinos da terra e disse assim: tudo isso me foi dado. Será teu, se prostrado me adorares. Tudo isso me foi dado. Mentira. Deus Todo-Poderoso é o Senhor de todas as coisas. O diabo nunca recebeu o mundo em suas mãos. Não. É um mentiroso. Todavia, a proposta que ele faz lembra, pelo menos de longe, a proposta de Deus Pai, no Salmo 2, versículo 8. Pede-me, dar-te-ei por herança todas as nações. Tu possuirás os confins do mundo. Aí vocês percebem porque Jesus não cedeu a nenhuma tentação, mas não cedeu a essa, que é a terceira tentação. Adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. É a resposta de nosso Senhor ao sem vergonha que havia feito essa proposta cínica, mentirosa, enganosa, embusteira. Mas temos algo aqui para aprofundar. O demônio faz essa proposta da parte dele simplesmente em força, se é que ele tinha, diante de Jesus, não tinha nenhuma, mas lançou essa proposta estúpida. Mas o Pai aqui fala de uma palavrinha que nos remete ao Calvário. Pede-me, dar-te-ei por herança todas as nações. Respondam. Humanamente falando, quando é que uma pessoa toma parte da herança, toma posse da herança? É enquanto o proprietário está vivo ou somente a partir da morte do proprietário, do dono, sei lá, do titular da posse desse patrimônio? A resposta você certamente já acertou. Herança só vincula após a morte da pessoa que deixou a herança para os herdeiros necessários, herdeiro isso, herdeiro aquilo outro. Herança e morte. Olha que interessante. O pai aqui promete, e o pai não morre. E o filho, que ao assumir a carne, podia morrer, pôde morrer, e de fato morreu. Ele se torna o detentor de todas as nações, aquele que possui os confins do mundo. São Paulo vai dizer na carta aos Colossenses, recapitulou todas as coisas consigo. Esse tema também se apresenta na carta aos Gálatas e aos Efésios. Tudo se torna dele, tudo é recapitulado nele, tudo é redimido nele. Na cruz acontece a redenção de toda a humanidade, mas também de todas as criaturas. João, capítulo 12, versículo 32. Quando eu for elevado da terra, quer concluir? Conclua. Atrairei todas as coisas a mim. Não por acaso, no final do Evangelho segundo Mateus, a ordem de Jesus é de pregar o Evangelho a todo ser humano? Não. Todas as árvores? Não. Todos os mares? Não. Toda criatura. Todas as criaturas devem ser o objeto da missão de evangelizar, de anunciar o reino, porque Cristo na cruz redimiu não só o gênero humano, mas todas as criaturas. Agora, com essas informações, com esses dados teológicos, você tem condições de ler na ótica do Novo Testamento, na perspectiva do Novo Testamento, de uma forma inteiramente cristológica e cristocêntrica. Pede-me, dar-te-ei por herança todas as nações, tu possuirás os confins do mundo. Cristo possui os confins do mundo não porque ele adquiriu tudo com força ostensiva. Foi exatamente o contrário. Porque ele morreu na cruz. Porque se fez impotente. Porque se fez servo de todos.
porque dependeu de todos, porque se tornou o menor de todos. Agora, depois dessas explicações, vamos corroborar tudo aquilo que eu disse com o grande, o magnífico. Você já sabe quem é. Nem é preciso dizer, mas se você esperar até o finalzinho da citação, você vai dizer, é ele de novo, o bispo de Hipona. Pede-me, e dar-te-ei as nações por herança. Isto já no tempo lhe acontece enquanto homem, que se ofereceu em sacrifício, como substituição de todos os sacrifícios, e que também intercede por nós. Assim, a palavra pede-me refere-se a toda a economia temporal realizada em prol do gênero humano, a saber, que as nações se unam sob o nome de cristãs e, por conseguinte, sejam redimidas da morte e possuídas por Deus. Dar-te-ei as nações por herança e possuí-las-ás para a salvação delas, e colherás frutos espirituais. O Pai entregou tudo nas mãos do Filho. Na 1 Coríntios, capítulo 15, o derradeiro instante da humanidade vai ser o contrário. O Filho vai entregar tudo ao Pai. Quando ele colocar tudo como escabelo dos seus pés, isto é, tudo debaixo dos seus pés, inclusive o diabo, inclusive todas as forças hostis demoníacas, todos os adversários, os inimigos de Deus, serão entregues a Deus Pai, porque o Pai deu por herança todas as nações ao Filho, como prêmio da sua imolação, da sua obediência até a morte e morte de cruz. Avancemos, porque agora vamos ao versículo 9. Ainda temos quase 4 minutos. Salmo 2, versículo 9. Tu as governarás com cetro de ferro, tu as pulverizarás como um vaso de argila. Como é que Deus Filho vai governar a humanidade com cetro de ferro, metendo a pancada em todo mundo, arrebentando todo mundo? Não é nada disso. O que significa o cetro de ferro? Como é que as nações vão ser pulverizadas como um vaso de argila, ou seja, de barro, que se quebra com muita facilidade? Responde de novo Santo Agostinho. Tu as governarás com cetro de ferro, com justiça inflexível. Tu as pulverizarás como um vaso de argila, isto é, esmagarás as ambições terrenas, as preocupações lamacentas do velho homem, tudo o que do limo do pecado foi contraído e implantado. Então vejam, justiça e conversão. Convertei-vos e crede no Evangelho. Aqui está o sentido do cetro de ferro. A justiça do alto, que não vai permitir que no céu entrem os impuros, aqueles que partem desta vida no pecado mortal, nem também colocará no inferno os retos, os puros, os que no derradeiro instante da sua vida, malgrado os muitos pecados cometidos ao longo de sua vida, morreram reconciliados com Deus. Aqui está o sentido da pulverização como um vaso de argila. Nós, de fato, lembra-te que és pó, e ao pó haverás de voltar. Lembra disso? Esse pó vem de onde? Do barro. Adão foi feito de quê? Do barro. Nós, com essa sentença de condenação, lembra-te que és pó, e ao pó haverás de voltar. O pó que é argila. Agora, quem lembra da palavra argila numa das cartas do apóstolo Paulo, e temos menos de 1 minuto e meio para concluir esse raciocínio, nós trazemos este tesouro em vasos de argila. Eis o que nós somos. Eis quando o Senhor nos destrói, faz de mim, Senhor, um vaso novo. Destrói em mim o que está velho, recompõe, renova, purifica. Faz de novo nas tuas mãos, ó divino oleiro, um vaso novo para carregar este vinho novo, essa novidade que sois vós, que é o vosso santo evangelho.
Então, com Santo Agostinho, nós entendemos em que sentido Jesus, nosso Senhor e Salvador, vai governar o mundo com cetro de ferro, justiça implacável, e isso se aplicará sobretudo no dia do juízo, quando ele nos julgará imparcialmente. E a pulverização dos vasos de argila é a disposição dele que, cheio de misericórdia, quer, desde que concordemos, transformar o vaso de argila, velho e quebradiço, num vaso novo. Aceite minha bênção. Desejo a você uma semana abençoada. No próximo domingo, com a graça de Deus, estaremos aqui para continuar a refletir o Salmo de número 2. Deus abençoe sua vida. Até o próximo domingo, se Deus quiser.